como é que eu posso tentar explicar isso de uma forma. Eu entendi, Em doutora. algum, em algum, em É, algum momento, isso pode acontecer. Por diversas vezes eu tive que limpar a minha arma, o meu armamento do meu próprio coldre, porque infelizmente é como se fosse um tipo de espasmo. Por isso que quando eu questionei, senhorita Julie, sobre a senhora entender o que uhum, seria uma ameaça para ser configurada crime, ela teria que ser convincente. E o que dá a entender, pelo depoimento, pelo termo de depoimento do senhor Nicholas Johnson, é que não houve nenhum tipo de ameaça. Não houve, não teve nenhuma inflição de medo. Não abalou a cabeça de alguma pessoa, porque ela não colocou a arma apontada para ninguém. Ela apontou a arma para a senhorita, acho que Eve, que tá no processo, é isso que a senhora falou? Senhorita Eve? Positivo. uhum. Então, ela apontou a arma para a senhorita Eve? Não chegou a Ela, apontar, ela, porém ela, ela, não ela foi disse que queria matar a senhorita Eve? negativo. Ela Porém, a disse em algum questão não momento. era para a Ivy, e sim para os funcionários que se Senhora, sentiram senhora atacados Julie, pela mesma. desculpa, a senhora tem que apenas no momento responder as perguntas, correto? Ok, positivo. Em algum Pode momento. continuar. Obrigada, meritíssimo. Em algum momento, a minha cliente pegou a arma para poder apontar para a arma de algum funcionário do estabelecimento? Negativo. Em algum momento, a minha cliente, ela informou que se não fosse resolvido o problema da, entre aspas, blacklist, fecha aspas, ela agiria de alguma forma truculenta, até mesmo podendo utilizar o armamento? Negativo, armamento não. Você já em algum momento presenciou a minha cliente envolvida em alguma troca de tiro aqui dentro da cidade? Que eu saiba, não. Então, meritíssimo, eu acho Uhum. que as minhas perguntas já estão sanadas. Ok. Doutor Ian, o senhor quer fazer alguma pergunta para a testemunha? Positivo, com licença. Por favor. Não tô conseguindo levantar. Não tem problema, pode ir Perdão, falando com enquanto licença. isso, doutor, não tem problema. Eu vou ser bem breve e bem sucinto nas minhas perguntas, tá bem? A senhora se sentiu ameaçada a partir do momento que uma arma foi sacada do coldre? Positivo. Antes do ocorrido, antes do saque de arma, o que estava acontecendo? Antes da situação estava sendo explicada por parte do meu esposo que os dois clientes em questão estavam na blacklist devido a algumas situações passadas na mecânica. Quais foram as situações passadas na mecânica? Ameaça, sequestro de funcionário, saque de armas diversas vezes com um funcionário específico, e logo depois dessa situação, a ameaça de não atender a gente na imobiliária. Ok. Essas ameaças armadas eram efetuadas pela senhora Fernanda Miller ou pelo companheiro até então, o senhor Brandt? Até então, pelo que sei, pelo Brandt. Ok. Após a senhorita Fernanda Miller sacar a arma e guardá-la, ela se retirou do local de qual forma? A mesma se retirou junto com o Brandt, pois ameacei a chamar a polícia se caso ele continuasse a fechar a mecânica com os veículos e ela continuasse armada ali no estabelecimento em questão. Então é correto afirmar que, primeiramente, o senhor Brandt chegou junto com ela? Positivo, chegaram juntos. Chegaram juntos, então após logo isso ter acontecido, o senhor Brandt ter sido o serviço recusado por estar numa blacklist por ameaças anteriores, o senhor Brandt tentou fechar as portas da mecânica com veículos, correto? É isso que aconteceu? Positivo. Positivo. E aí, logo após toda essa confusão causada pelo próprio Sr. Brandt, a senhorita Fernanda Miller sacou a arma e guardou e se retirou junto com ele, que tentou Positivo. fechar a mecânica? Sem Positivo. mais perguntas, meritíssimo, só Incluindo. essas perguntas. Pode falar. Ok. Certo. Pode terminar. Não, incluindo, após o meu funcionário ir falar com ele para ele não fazer isso, até porque a mecânica é um estabelecimento da prefeitura, né, não pode estar sendo fechado. Ele ameaçou meu funcionário falando para ele sair de perto, senão ia sobrar para ele. Certo.
Dona Júlia, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora acabou de me dizer que a mecânica é da prefeitura. Isso, tá no meu nome no CNPJ, só que a mecânica em si é um serviço público, né? Pertence à prefeitura. Sendo mecânica um serviço. Tá. Ok, só existe essa mecânica na cidade? Negativo. Ok. Outra coisa que eu quero saber, a senhora falou, pelo que sei, né? Uhum. Pelo que sei, quem causou, conforme na sua narrativa, após a pergunta do Dr. Ian, a senhora falou, pelo que sei, as ameaças e tal teriam sido feitas pelo Sr. Brandt, correto? A senhora testemunhou Positivo. alguma coisa? A mais? A senhora testemunhou o que a senhora falou, pelo que sei? Positivo. Então a senhora, não é pelo que a senhora sabe, é pelo que a senhora viu. Positivo. Estavam na hora. A senhora estava presente e testemunhou. Tá certo. Excelência, Pois não? se possível, eu gostaria de fazer algumas perguntas, já que o advogado fez algumas perguntas para testemunha. Ele fez algumas perguntas que eu gostaria de refutar, se possível, para a própria testemunha. Certo, pode ser, mas seja breve, doutora. A gente ainda tem outras pessoas ainda para ouvir. Ok, perfeito. Senhorita Julie, a senhora informou que logo quando verificou que a minha cliente, né, ela puxou a arma para os funcionários da mecânica, a senhora disse que iria chamar a polícia, né? Quando identificado o estacionamento indevido na frente do seu estabelecimento, a senhora acionou algum órgão competente para fazer o devido registro e a queixa? Ou a senhora No agiu caso, somente por si própria? como assim? Não entendi a pergunta. Pode reformular, por Quando favor. identificado o estacionamento indevido na frente do seu estabelecimento, né? A senhora disse que eles chegaram no carro e estacionaram na frente da garagem. Na verdade, a minha cliente, como mostra no circuito interno, talvez que você tenha gravado, no circuito interno mostra a minha cliente entrando e estacionando o carro dentro do local, que é devido para poder Positivo. fazer as averiguações. Então, ou seja, a minha cliente, ela não entrou. Confirmo. Ok. Então, ela não entrou, só para o senhor entender, meritíssimo, a minha cliente, ela estava de carona, ela foi para pintar o carro, porque o carro estava com a cor diferente. Então, ela não veio diretamente para a frente da mecânica estacionar o carro. Ela entrou, estacionou no local devido e, Certo. consequentemente, conversou para verificar se haveria a possibilidade de fazer a pintura. Então, nesse caso... Doutora Audrey. Doutora Audrey. A questão foi logo depois, doutora Audrey. Esse Certo, mas momento é que só ela pra entrou gente dentro da construir. mecânica. Certo, só pra gente construir aqui a pergunta. Ok. Então, depois que aconteceu, né, de colocar os carros na frente do estacionamento, a senhora, porque o correto seria a senhora procurar algum órgão competente para fazer o registro e a queixa e fazer a retirada do veículo. O que a senhora fez? No momento que ele tentou fechar a mecânica ou quando ela botou o carro dentro da mecânica normal? Não, colocar o carro na mecânica normal, acho que não teria nenhum problema, não teria necessidade de chamar algum órgão competente. Então, no caso, quando eles colocaram o carro ali na frente do estacionamento. Ok. Eu cheguei, falei para o mesmo não fazer isso, e ele começou a falar alto, né? Falando que se a gente não atendesse ele, começou a puxar o rádio, né? Para passar comunicação. Mas ele Não sei para falou. quem ele passou comunicação. Mas ele ameaçou a senhora? Ele falou, não cheguei a ouvir se ele me ameaçou, então não posso afirmar isso. Porém, ele puxou o rádio, chamando pessoas para estarem fechando a mecânica, que se ninguém atender ele vai estar fechando a mecânica. Logo depois, um mecânico meu foi falar com ele, falando que não era para ele fazer isso, porque senão ele podia ser preso, algo do tipo, e ele falou que o mecânico se afastasse, não ia sobrar para ele. Logo depois eu falei, se ele continuar, eu vou chamar a polícia. E a senhora chamou? Negativo, porque logo depois essa situação foi controlada pela Ive. A senhorita Aí, Ive? policial? Quem seria a senhorita Ive? A senhorita Ive era uma pessoa que estava no processo junto. Certo. E Estava envolvido, né? ela é de algum órgão competente da cidade para ser resolvida? Negativo, ela era amiga do Brandt. Então, só está me dizendo que ela foi até o local e pediu ao Brandt para conversar com sair ele. e ele saiu de forma amigável.
Sim, Certo. Ok, então ele chegou, colocou o carro no local devido, depois se retirou, colocou o carro na frente da garagem, a amiga dele veio, instruiu ele e ele saiu de forma amigável da mecânica. positivo. Eu creio que a pessoa, a menina, que seria a Ivy, ele passou rádio e ela foi ver o que estava acontecendo. Então, Certo. saíram de forma amigável. É isso, obrigada. Dona Júlia, uma É, pergunta. Só um minuto, Uhum. doutor. pois não, Só meritíssimo. uma pergunta que eu agora estava aqui pensando. Uhum. O senhor Nicolas estava dizendo que ambos, tanto a dona Uhum. Fernanda quanto o seu Brent, tiveram problemas anteriores no estabelecimento, correto? Comigo, não. Sim, mas a senhora, como proprietária, deve ter sido reportada a senhora por algum meio problemas anteriores, correto? Positivo. Desses problemas foi realizado algum tipo de boletim de ocorrência, alguma coisa para poder documentar essa questão? Que eu saiba, não. Ok, obrigado. Doutor, por não. Seja Ah, breve, sim. doutor. Pois não, doutor. Meritíssimo, só queria ressaltar uma coisa, tá? Por não? Quem saiu amigavelmente da mecânica Uhum. foi o próprio Sr. Brent, tá? Tá. Ele, após todo o ocorrido, ele entrou no carro e logo após a entrada dele no Uhum. veículo, é que me foi Uhum. confirmado nessas informações, o senhor vai ficar sabendo também através de todas as testemunhas oculares, no qual que assim que ele estava indo até o veículo para entrar no veículo, foi o momento que a senhora Fernanda Miller sacou o revólver, tá? Tá. Sacou o armamento. Ok. Então, de qualquer forma, fica registrada essa informação. Ok. Senhora Júlia, mais uma pergunta. A Uhum. senhora, em algum momento, como é que eu vou perguntar? A senhora testemunhou ou visualizou, melhor dizendo, Uhum. a anuência da senhora Ive em fornecer as imagens que foram postadas ao processo? Não sei te informar. A pergunta é simples. A senhora visualizou, testemunhou isso? Sim ou não? A presença da Ivy, seria isso? Não. A senhora testemunhou que ela deu a anuência, ela deu a autorização para a Uhum. utilização de imagens Uhum. do seu drone pessoal, segundo foi Uhum. informado aqui, para fins desse processo? Positivo. Incluindo, ela estava até aqui ontem para a reunião que ia ter. Uhum. Mas então a senhora testemunhou que ela deu autorização. Positivo. Tá certo. Obrigado por ter descansado, senhora. Bom, dona Fernanda, se aproxime, por gentileza. Dona Fernanda, vou ser bem objetivo. A senhora admite que esteve na mecânica no dia e horário citado, em companhia do senhor Brand, dona Fernanda? Oi, Fernanda, não tá me estamos. ouvindo? Agora sim. Oi? Oi, agora sim. Deixa só um segundo que eu vou trocar só uma coisa aqui. Certo, certo. Pronto. Sim, perfeito. Positivo, estava na mecânica com Brand T. Hoover. Tá. A senhora estava portando alguma arma? A senhora estava com alguma arma na sua mochila? A arma do meu porte. Por que a senhora tirou um porte, dona Fernanda? Porque na sexta-feira, o ocorrido foi no sábado, o senhor juiz. Na sexta-feira, eu estava no trabalho e recebi ameaças de morte Certo. e tive informações que Nicholas, Shelby e Júlia estavam pedindo para me matar. Certo, mas a senhora fez algum boletim de ocorrência em relação a isso? Falei com o oficial FUNAI
E aí eu fui pedir o protocolo do meu boletim de ocorrência e me deparo que o meu boletim de ocorrência ele não foi prescrito. Ele não foi realizado, é isso? Isso. Tá. Ok. Por qual motivo? Foi informado algum motivo? Oi? Foi informado Motivo algum que foi motivo de não terem realizado o boletim? motivo Isso que é foi me importante. alegado, o senhor juiz. Senhora Fernanda? O senhor está me ouvindo? Agora sim. Um motivo que foi me alegado, senhor juiz, foi que, de fato, eles estavam tendo muitas QRUs e não tinha funcionário para estar realizando o meu boletim de ocorrência. Meritíssimo, Certo. gostaria de Pois não, fazer uma doutor Ian. pergunta rápida, bem rápida mesmo. Pois Senhora não. Fernanda, a senhora acabou de informar que que a senhora ficou sabendo, né, que meu cliente e algumas outras pessoas estavam ameaçando contratar alguém para fazer o quê, necessariamente? Para me matar. Quem foi que te passou essa informação, por gentileza? A senhora poderia informar o A meritíssimo? própria pessoa que foi paga, a doutora Ivy Collins. Tá, então a senhora está dizendo que a principal testemunha que está a favor do meu cliente, até então, que cedeu as imagens, foi quem agiu em sua defesa? É essa a informação que a senhora tá dando pra gente? Qual que é seu nome? Meu nome é Ian Morningstar. Doutor Ian. Ian, doutor Ian. Isso. O que a doutora Ivy Collins falou é que ela foi paga 1 milhão para eles me matarem. Certo. E a a senhora Ivy Collins seria a mesma Ivy Collins que é a principal testemunha do meu cliente? Positivo, a mesma Ivy Collins. Entendi. Então a senhora está dizendo que a senhora Ivy Collins, a principal testemunha do Eu caso, entendi, que doutor. tem gravação ocular. Tá. Sem mais perguntas, meritíssimo. Eu entendi, doutor. Eu entendi onde o senhor quer chegar. Fernando, mais uma pergunta. A senhora falou para mim que não foi realizado um boletim de ocorrência, apesar da senhora ter procurado um oficial da polícia. Qual o nome do oficial? Desculpe, que a senhora falou e eu não me recordo. FUNAI. FUNAI. Tá, não, o que eu vou fazer com isso, que eu quero depois informações do departamento de polícia em relação à questão das ocorrências que não estão sendo registradas. Isso é importante. Certo. Então a senhora admitiu que estava com armamento na mochila, mas que era em função do seu porte. A pergunta que eu teria para a senhora seria em relação ao seguinte: o ambiente da. Tudo bem que a senhora agora traz um elemento novo que eu também desconheci, que era essa suposta ameaça ou contratação por parte do senhor Nicolas e demais pessoas para supostamente tentar ele matar. Então, eu também não tinha conhecimento dessa Excelência, informação. inclusive, Só se um minuto, possível. doutora. Tá. Só um minuto, doutora. Eu não tinha conhecimento dessa informação. E como não há registro de ocorrência em relação a isso, para mim, isso não necessariamente é um fato consumado. A senhora tem ciência disso, né? Positivo. Tá. E a senhora se sentiu ameaçada naquele momento na mecânica? N- A senhora se sentiu ameaçada naquele momento na mecânica? Não, senhor juiz, eu realmente houve o quando eu puxei a arma, mas eu não puxei proposital, foi espasmos, tanto. Uhum. Sua voz sumiu para mim, não sei se para os outros, mas para mim sumiu. Tá me Sumiu, ouvindo? meritíssimo. Agora eu tô. Porque sumiu, sua voz sumiu um pedaço. Eu escutei que a senhora tinha sim, mas que a senhora estava justificando.